paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Ele, dê um glória para Ele, bem gostoso. Quem está com calor, fala aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Sentindo dois calor do tempo, calor do Espírito Santo, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Quem sabe se nós nos encontramos da mesma maneira a glória desse hino, né? Conforme nosso irmão Edmilson até expressou, que o irmão estava louvando o Senhor e eu estava trazendo à memória o mesmo pensamento dele. Muitas das vezes nós estamos desta maneira, né? Aos pedaços, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que vai te tirar dessa situação. Você perdeu uma grande oportunidade de dar uma glória a Deus. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração que vai te tirar dessa situação. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 23, 2 versículos somente, o 17 e o 18. Amém? Provérbios capítulo 23, versículo 17 e o versículo 18. Eu vou ler aqui, tá bom, irmão? Para nós ganharmos um tempinho, amém? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser o temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Aleluia. Vamos repetir esses dois versículos. Diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser o temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom e não será malograda a tua esperança. Tome o seu assento, dê glória para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, fala para seu irmão que está do seu lado, a sua irmã, fala assim: meu irmão, se for irmã, é irmã, o céu é nosso, vamos tomar posse. Fala para sua irmã, fala para o seu irmão: o céu é nosso, vamos tomar posse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu meditando esses dois versículos, a qual o Senhor nos chamou bastante a atenção, no livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria, e quando nós usufruímos de termos um tempo para buscarmos o Senhor, entendimento em Provérbios, nós sabemos que vai sempre beneficiar as nossas vidas, porque Salomão, meu irmão, com toda a sabedoria dele, ele nos deixou aqui exemplos de palavras maravilhosas para a nossa vida. E nesses dois versículos, ele fala, para nós não termos no nosso coração inveja dos pecadores, antes do temor do Senhor todos os dias. O que nós aprendemos com isso, meu irmão? Porque atualmente nós estamos vivendo um tempo do modernismo, do liberalismo, tudo pode, tudo é normal, tudo não sei o quê. E a igreja do Senhor, meu irmão, ela tem que ser conforme a igreja de Filadélfia. Aleluia. A nossa irmã Sérgio expressando aqui, ele falava a respeito da passagem da Bíblia através do hino: tendo poucas forças, não negaste a minha palavra, mas guardaste em seu coração. Aleluia. Ele fala: eu tenho a chave que abre a porta, eu tenho a chave que fecha a porta. E nós sabemos, meu irmão, que quando nós guardamos essa palavra em nosso coração, jamais a nossa esperança será malograda, conforme o versículo 18, que deveras há um fim bom e não será malograda a tua esperança. Aleluia. E nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que a minha e a sua esperança é um dia nós sermos levados para o céu, nós sermos arrebatados pelo Senhor, e naquele grande dia nós estaremos lá louvando e bendizendo o nome dele eternamente. Então, meu irmão e minha irmã, o céu é nosso e nós devemos tomar posse dele. Aleluia. Porque nós sabemos, meu irmão, que infelizmente o povo está deixando se levar, está trazendo até uma certa inveja para o seu coração. Está até no verso 17: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, mas antes ser
nós podemos ver, meu irmão, que atualmente está uma dificuldade tremenda para nós sabermos quem é e quem não é. Quem é cristão e quem não é cristão. O que estão fazendo, estão deixando de fazer. Aleluia. Inveja, meu irmão, um sentimento muito ruim. A inveja deixa a pessoa egoísta, deixa a pessoa maldosa, deixa a pessoa avarenta, deixa a pessoa com tanto pensamento ruim, ele acaba atrapalhando a vida dele. Aleluia. O nosso irmão expressando aqui, ele falou: o Senhor te deu uma bicicleta, vamos orar a Deus, você tem um carro. Com certeza, meu irmão, é um dever nosso buscar o Senhor, orarmos a Deus para ter uma vida melhor, mas não invejando os pecadores. Ele tem, eu vou ter. Ele pode, eu também posso. Meu irmão, tira esse pensamento, esse desejo pecaminoso do seu coração, porque não agrada o nosso Deus. Aleluia. Seu irmão comprou, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas não fala no seu coração: se ele tem, eu quero ter, se ele pode, eu posso também. Não é assim que funciona as coisas. A nossa Bíblia Sagrada, meu irmão, no Salmo 73, fala de Asaf. Asaf, ele, expressando no Salmo 73, ele fala: misericordioso e bondoso é o Senhor para o povo de Israel, aqueles que são limpos de coração. E no verso 2 ele fala que os pés dele quase se desviaram, quase caíram, porque ele começou a ver a prosperidade do ímpio e pensou assim: poxa, o ímpio prospera, o ímpio tem, e eu que servo o Senhor não tenho. E o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Ficou murmurando, ficou se expressando desta maneira. Aleluia. Para nós saber, meu irmão, que da mesma forma que ele teve esse pensamento, nós também podemos ter. Mas só temos que ter cuidado, porque Asaf, meu irmão, era um ministro de louvor da casa do Senhor. Asaf foi aluno de Davi, foi o ministro que ministrava o louvor no templo. Diz os historiadores que ele tinha um grupo lá de mais de 1.500 adoradores que ele tomava conta. E ele estava sempre na casa do Senhor, adorando a Deus, falando com Deus. Mas ele, meu irmão, invejou a prosperidade do ímpio, mas no momento certo, ele entrando na casa do Senhor. Lá no verso 17 fala que ele chegando, quando ele entrou na casa do Senhor, ele viu o final do ímpio. Ele viu que o final do ímpio, com toda a sua riqueza, com toda a sua prosperidade, o final dele era um final tenebroso, era um final de ruína, era um final, conforme expressa o salmista do Salmo 1, o verso 4, é como a moinha que logo o vento espalha. Aleluia. Então, meu irmão, que possamos pegar esse conceito da palavra do Senhor, não temos inveja no nosso coração dos pecadores, mas antes ser o temor do Senhor. Aleluia. Porque aquele que tem promessa de Deus, meu irmão, vai alcançar os benefícios do Senhor. Vai ter os benefícios do Senhor, porque as promessas que eu tenho, as promessas que você tem, meu irmão, não morrem e nem envelhecem. Se você crê, dê glória para Ele nas promessas de Deus para a sua vida. Deus te dá saúde, Deus te dá condições, Deus te dá o momento de você trabalhar e adquirir os seus bens. Aleluia. Nada contra a pessoa próspera. Você pode ter um carro do ano, você pode ter uma bela casa, você pode ter uma conta corrente abençoada, mas não deixe se invejar dos pecadores. Aleluia. Porque não é pecado ter riqueza. A Bíblia relata diversos homens, mulheres foram beneficiadas pelo Senhor, beneficiados por Deus, e eram super ricos, e nós sabemos que a riqueza é de Deus, que Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Mas muitas das vezes, meu irmão, nós entramos até numa adversidade, nós entramos até numa questão de porque o negócio está ruim, está difícil para mim, eu estou numa dificuldade tremenda, eu estou com esses carros quebrados, por nosso irmão, louvor ao Senhor, mas fulano e ciclano está assim, próspero, está sendo abençoado, e eu que sirvo o Senhor, fico desta maneira, dá até vontade de chutar o balde, sair da casa do Senhor, sair da presença do Senhor. Meu irmão, não faça isso, não faça isso. Aleluia. Você que está nos assistindo,
assistindo, meu irmão, que está pensando em tomar uma decisão errada dessa, não faça isso, não saia da casa do Senhor, não saia da presença do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Aleluia! Na casa do Senhor há bonança, meu irmão, para aquilo que nós precisamos. Nos fala lá no livro de Ruth, o capítulo 1 de Ruth, que existia naquela época, na época dos juízes, uma família ali, Emelec e Noemi. Eles tinham 2 filhos, Milom e Quilom. E de repente veio uma crise naquela cidade de Belém. Fala cidade de Belém, fala comigo, cidade de Belém. Aleluia. Fala agora, é a cidade do pão. Belém, cidade do pão. Eles estavam ali, mas veio uma crise, veio a fome daquela cidade. O que eles fizeram? Ele pegou a sua mulher, Emelec pegou a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Milom e Quilom, e levou para Moabe. Moabe, meu irmão, era uma terra estranha. Moabe era uma terra de Deus estranho. Eles adoravam Balaíra, eles adoravam a Deus de todas as espécies. E Moabe, nada mais, nada menos do nosso conhecimento, foi descendente da filha mais velha de Ló. Quando Deus destruiu a cidade de Ló, de Sodoma e Gomorra, Ló saiu da cidade com as suas filhas e foram para a montanha de Zoar. Chegando na montanha de Zoar, pela caverna, a filha mais velha pegou e começou com a mais nova: ó, para que não morra a descendência do nosso pai, vamos embriagar ele de vinho e vamos se deitar com ele. Isso foi a filha mais velha, deitou com Ló, fez o que fez e nasceu para o filho. E ela foi e falou para a mais nova fez da mesma maneira. Aí nasceu também, da mais velha nasceu os Moabitas, nasceu Moabe, que é descendente de Moabita, e das mais novas, os Amonitas. Os irmãos querendo conferir, podem conferir no livro de Gênesis, capítulo 19, o verso 36, 37 e diante, fala a respeito desse momento que estiveram com seu pai. Então podemos ver que já foi uma descendência de uma pessoa sem Deus. Em Sodoma e Gomorra, eles viviam ali na imoralidade, na idolatria, viviam de todas as maneiras. E o descendente de Moabe foi isso. E eles foram ali para agora naquela cidade, Emelec, Noemi e os seus 2 filhos, Milom e Quilom. Diz que ali eles chegaram ali, conheceram as mulheres ali, e conheceram a Orfa e Ruth, as suas esposas. E depois que eles começaram a se relacionar, o pai morreu, Emelec morreu, e logo em seguida morreu também Orfa, morreu Milom e Quilom, seus filhos. Agora ficou Ruth com suas 2 noras ali naquela cidade. Ruth agora resolve retornar de novo para Belém, para a casa do pão, porque ela sabia, meu irmão, que ali na casa do pão em Belém ela tinha como usufruir das bênçãos do Senhor. Aleluia! E aí morreram os 2 filhos, voltaram, as noras vieram, mas diz a palavra de Deus que Noemi começou a questionar com ela: fique na sua cidade, fique no seu povo, porque nós não temos condições para você. Porventura, você vai esperar eu gerar outro filho, crescer, para vocês casarem novamente. E Orfa atendeu e ficou. Mas Ruth falou: não, para onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. Aonde você se sepultar, eu serei sepultada. O seu Deus será o meu Deus. E diz a palavra que ela voltou para Belém na época da colheita da cevada, e lá foram abençoadas. E nós sabemos a história, o contínuo da história, como foi a bênção dela, porque ela saiu da casa de Deus, ela saiu da casa do pão, ela saiu de Belém, mas quando voltou e usufruiu da bênção, porque o Senhor está sempre de braços abertos para abençoar. Aleluia! Aquele que toma, meu irmão, a decisão certa, jamais o Senhor vai decepcioná-lo. Jamais ele vai nos deixar, meu irmão, de fora do seu reino. Por isso que a palavra de Deus fala: não tenha inveja o seu coração dos pecadores, mas antes ser no temor do Senhor. Aleluia! Eu tenho porque Deus me deu, eu tenho porque Deus quer me dar, eu vou ter porque Ele vai me dar, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Mas não ponha inveja no coração. Aleluia! Porque a inveja, meu irmão, pode te levar para a morte. Conforme levou Emelec, levou seus filhos, Milom e Quilom, lá na terra de Moabe, lá na terra de
do pecado, lá na terra da idolatria. E Moabe não quer dizer nada mais, nada menos para o nosso dia atual do que esse mundo ao qual nós estamos vivendo. Aleluia, nós estamos na casa do pão, nós estamos na casa do Senhor, meu irmão. Aqui é a fartura de alegria, aqui é alimento, aqui é a bênção, aleluia. Mas se eu e você dermos um passo aí para fora e deixar ser seduzido aí fora, você vai morrer também, igual de morrer. Aleluia. A sua vida espiritual, meu irmão, vai acabar, a sua esperança vai acabar. Você já não vai ter mais aquela convicção, aquela certeza, e você vai ser o herdeiro do céu. E fala para o seu irmão: o céu é nosso, meu irmão. Toma posse disso aí. Aleluia. O céu é nosso, meu irmão. O negócio está ficando estreito. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra, como que está se cumprindo. Aleluia. O pecador, eles querem mais ser mais pecador do que é. E nós, como cristãos, nós temos que ser mais cristãos do que somos, porque assim nós alcançaremos a bênção do Senhor. Aleluia. Não tenha, meu irmão, inveja dos pecadores. Antes, ser um temor do Senhor todos os dias da sua vida. Nós temos exemplo. Eu estava vendo aqui o pastor Elias, me trouxe a memória, pastor. Quando o pastor Elias pregou aqui sobre o filho pródigo, agora vem na minha memória. O filho pródigo, meu irmão, ele tinha na casa do pai tudo que ele queria. Pastor Samuel, ele tinha tudo de bom e do melhor, não faltava nada para ele. Mas eu creio, só vou conjecturar, a Bíblia não fala. Eu creio que ele foi dar uma voltinha aí fora, saiu da casa do pai, saiu da casa do pão, foi dar uma voltinha aí fora, olhou os pecadores e colocou no coração dele que aquilo ali era bom para ele. Ele poderia fazer, ele tinha condições de fazer. Então o que ele fez? Ele foi lá na casa do papai: pai, me dá minha parte, me dá meus bens que me pertencem, eu vou viver minha vida, vou sair da casa do Senhor. E o pai olhando, falou: meu filho, que decisão é essa? Como é que pode ser chegar assim, sem mais nem menos, pedindo? Se não é assim não. O que está acontecendo? Eu creio que o pai fez diversas perguntas a ele, o porquê, e não era lícito também naquele momento pegar a parte dele e dar, porque é herança, e herança geralmente só é dividida após a morte do pai. Me trouxe aqui a memória também da Nabote tinha herança, lá capítulo 21 de Reis. Nabote tinha herança, a vinha do pai, o pai tinha deixado a herança para ele. E ali Acabe agora, porque a vinha estava perto do palácio de Acabe iria a vinha de Nabote de qualquer maneira. Nabote falou: não vendo, não compro, não troco. É a mesma forma, eu e a sua vida, meu irmão, a nossa herança, nós não devemos emprestar, nós não devemos vender, nós não devemos dar, nós não devemos trocar, porque a nossa herança, a nossa esperança está no céu. Aleluia. E se você é um herdeiro do céu, dê glória para ele, dê aleluia, porque você está no lugar certo. E você está nos ouvindo através dessa filmagem, o seu lugar é na casa de Deus. Aleluia. O filho pródigo, meu irmão, voltando para o relato, o filho pródigo falou, conversou, lá que o pai orientou a ele: não faça isso, meu filho, você vai quebrar a cara, não tem inveja desses pecadores aí fora, não serve para você aqui vai ser mais bem sucedido. Ele: não, pai, eu quero, eu vou fazer. Quando acabou, e pegou a parte dele, o pai deu a parte dele, ele foi embora. Diz a palavra que ele foi para uma cidade, uma terra longínqua, e chegando ali gastou tudo que ele deveria gastar. Filho pródigo quer dizer gastador. Ele gastou tudo que tinha, tudo da herança, e chegou a um certo ponto que viu que não tinha mais ninguém do lado dele. Porque quando você tem condições financeiras, está podendo fazer uma presença, uma gracinha, você vai ter, meu irmão, muito em sua volta, muito ao seu redor, mas fica duro, fica necessitado, para ver se você tem amigo do seu lado. Aleluia. Amigo, meu irmão, só Jesus Cristo na causa. Ele disse: eu sou agora seu amigo, já não sou mais de servo, agora te chamo de amigo. Jesus é um amigo verdadeiro. Aleluia. E nós sabemos, meu irmão, que essa história é da mesma maneira. O homem dentro
da casa, o filho pródigo, dentro da casa, toda a regalia, ali o pai beneficiava ele, e agora ele se decide sair da casa do pai. Pô, que doideira é essa? O cara sem experiência nenhuma, sem noção nenhuma do mundo. É por isso que a gente vê muitos aí quebrando a cara, porque vem na educação, vem crescendo na educação, mas quando coloca no coração a inveja, porque vê o pecador prosperando, vê o pecador se vestindo bem, com marca, coisa e tal, e quer fazer da mesma maneira e acaba comendo as bolotas que o porco desejava comer. Aleluia! Acaba comendo, querendo comer as alfarrobas que os porcos comiam. E nós sabemos que o filho pródigo chegou nessa situação. Chegou na cidade, não tinha trabalho, já não tinha dinheiro, ele caiu em si. Ele viu que onde ele estava ali, botaram ele para apacentar porcos, sentindo até o desejo de comer as coisas que os porcos comiam, alfarroba, meu irmão, para melhor conhecimento nosso. Por que ele sentiu o desejo de comer aquelas alfarrobas? Alfarrobas lá no Oriente Médio era tipo cacau daqui. Dizem que é até melhor do que o cacau. Essas alfarrobas, ela substitui o chocolate, é um fruto. Por isso que ele sentiu o desejo de comer, porque estava junto com a comida do porco, ele conhecia aquele fruto. Alfarrobas é um fruto tipo cacau que substitui o chocolate. Dizem que é melhor do que o próprio cacau. Amém, irmão? Então podemos ver que ele sentiu até esse desejo de comer as comidas dos porcos, mas ele caiu em si e viu, meu irmão, e se arrependeu e falou: ah não, vou ter com meu pai novamente, vou lá confessar a ele que pequei contra os céus, contra a terra, e ver se ele me aceita. E diz a palavra sobre ele voltou, meu irmão. Ele caiu em si, ele viu que a vida de pecado, a vida aí fora, a vida sem estar na casa do Pai, sem a presença do Pai, é muito prejudicial. Aleluia! Corre os seus riscos, perde a sua salvação, arriscar de perder a sua vida física, pegar a enfermidade, pegar a bactéria do inferno. Aleluia! E nós sabemos, irmão, que na casa do Pai há fartura de alegria. A fartura de alegria. Então não tenha inveja no seu coração dos pecadores, antes de ser o temor do Senhor. Nosso irmão, expressando o nascimento de Jesus, falou que o anjo apareceu com a Maria e falou com ela que ela ia gerar um filho, ia ter um filho gerado pelo Espírito Santo. E nós podemos ver que o próprio Jesus, meu irmão, nos deixa um exemplo tremendo de humildade, de simplicidade. Onde fala que na Bíblia Jesus teve belas casas, belas condições financeiras. Jesus era peregrino, Jesus estava andando, Jesus era apenas um carpinteiro, que aprendeu a profissão do pai, José, que era carpinteiro. Jesus, meu irmão, se preocupava com isso, porque o rei tinha, porque o fulano tinha. Jesus se preocupava com isso. No entanto, ele nasceu numa manjedoura, nem lugar para nascer ele encontrou. A hospedaria não tinha vaga, pegou ali a manjedoura emprestada para nascer, nasceu na manjedoura. Para ele entrar, para vir para Jerusalém, pegou um jumentinho emprestado. Pegou um jumentinho emprestado, manjedoura emprestada, jumentinho emprestado. Quando foi para a cruz, pegou a cruz emprestada, era minha, era sua, construção. Até a cruz de Jesus era emprestada, meu. Até a cruz dele foi emprestada, a cruz dele era minha, era sua, nós emprestamos para ele carregar a minha e a sua cruz. Aleluia! E por que nós nos preocupamos, meu irmão, de sermos invejosos, porque fulano é grande, fulano pode, fulano não sei o quê? Meu irmão, até a sepultura de Jesus foi emprestado. Fala para o seu irmão, até a sepultura de Jesus foi emprestado. Jesus, José de Arimateia, doou a sepultura para ele, manjedoura emprestada, cruz emprestada, sepultura emprestada. Por que, meu irmão, eu vou ficar preocupado com as coisas dessa vida? Aí Jesus traz uma parábola, lá no capítulo 15 de Lucas. O rico insensato chegou lá perto dele: Senhor, faz que meu irmão de vida, os senhores vêm comigo. Jesus, porventura, eu sou repartidor, sou juiz de vocês? Ele fez uma parábola. Um certo homem tinha um celeiro e o seu campo
muitas das coisas. De uma certa maneira que os celeiros ficaram pequenos para a colheita. Ele botou no coração: olha, se eu vou fazer um celeiro maior. E pegou e guardou tudo ali. Conforme o celeiro se encheu, ele falou no seu coração: agora eu tenho bens para muito tempo, come, bebe e folga por muitos dias. Aí ele ouviu aquela voz, Deus falando para ele: louco, se te pedires a tua alma hoje, o que tu tens preparado e para quem será? Aleluia. Porque onde estiver a sua riqueza, onde estiver o seu coração, estaria a sua riqueza. E nós sabemos, meu irmão, que é dessa mesma maneira. Jesus não está preocupado, meu irmão, se você é rico, se você é pobre. Jesus, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia. E bem-aventurado é aquele, meu irmão, conforme diz o salmista do Salmo 1, e bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será uma planta, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá os seus frutos, as suas folhas não caem, tudo na estação própria. E o verso 14, o verso 4, eu já falei, fala: não são assim os ímpios, mas são como uma moinha e logo o vento espalha. Então fala para o seu irmão: melhor estar com Jesus, aleluia, melhor estar na casa do Senhor, melhor estar na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. Cuidado, aleluia, com o que nós estamos vendo aí fora. Tudo pode, tudo é normal. Deus não se preocupa com isso, isso não tem nada a ver. Irmão, vigia, cuidado, meu irmão. A igreja de Filadélfia, ela foi vitoriosa, mesmo tendo pouca força. As tentações, as provações, era da mesma maneira que nós estamos vivendo hoje. Não tem diferença alguma. O pecado jaz nas portas desde aquela época. Não tem diferença nenhuma. E nós sabemos, meu irmão, que a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guardou no seu coração a palavra do Senhor. Aleluia. E nós podemos ver o exemplo que é a igreja de Filadélfia na Bíblia para nós cristãos. E nós sabemos, meu irmão, que não é de outra maneira. Nós não devemos deixar esse desejo pecaminoso entrar no nosso coração, mas não, antes ter o temor do Senhor todos os dias da nossa vida. Por quê, pastor Carlos? Porque deveras há um fim bom e não será malograda a sua esperança. Aleluia. Não será malograda, meu irmão, não será esquecida, não será deixada para trás. Aleluia. Sabe uma coisa? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós fazemos conforme a palavra de Deus nos ensina, aí não vem fracasso, não vem nada disso, porque o Senhor é aquele que está conosco e jamais Ele vai nos desamparar. Aleluia. Eu não sei a crise que você possa estar passando, eu não sei a maneira que você está, a sua situação espiritual, a sua situação física, emocional, sentimental, mas saiba de uma coisa, meu irmão: na casa do Pai há pão, em Belém há pão. Na casa do pai do filho pródigo, ele encontrou guarida novamente. É da mesma maneira, o Senhor, meu irmão, jamais quer que você parta dessa vida sem uma certeza de salvação. O céu é para todos. Por isso que ele falou em sua palavra que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que todo fosse salvo por ele. Deus amou muito de tal maneira que enviou Jesus na cruz do Calvário. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Salomão, em Provérbios capítulo 14, fala que há caminho para o homem e parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Aleluia. Emeleque, Quilom, Milom, seus filhos, tudo morreram, porque escolheu o caminho da morte. Foram lá para Moabe. Moabe é o pecado, Moabe é esse mundo que rege, o inimigo regendo esse mundo e leva toda a vida a pessoa a ir para os vícios,
para a prostituição, para a bebedeira, para os jogos, para os vícios, e acaba tendo uma morte espiritual com Deus e por fim a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, pega esse conselho: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras será que não será malograda a tua esperança. Aleluia. Quem tem esperança de morar no céu? Quem tem essa certeza que vai morar no céu? Fora isso, meu irmão e minha irmã, vamos ficar com os conceitos da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O véu foi rasgado, meu irmão. Eu e você temos acesso livre para o Pai. Aleluia. Se pecar, meu irmão, peça perdão a Deus. Ele é poderoso para perdoar. Provérbios capítulo 28, verso 13 fala que aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Fica essa palavra, que Deus nos abençoe.